E nós vamos finalizar o conteúdo falando sobre a reforma, a contra-reforma, aliás, que é uma resposta da Igreja Católica em relação a todo o movimento protestantista que acontecia na Europa. Então, contra o luteranismo, contra o calvinismo, contra o anglicanismo, mas, sobretudo, contra o movimento de Martinho Lutero, que tinha ganhado grande expansão na Europa e muitos fiéis, muitos adeptos. Então, a Igreja Católica tem uma ação de barrar contra essa expansão, no sentido de reafirmar a fé católica, tá certo? Então, foi um movimento que buscou a reorganização das estruturas católicas dentro da igreja, e a moralização do clero, porque o clero estava desacreditado na Europa. Então, era necessário que houvesse essa busca moral, essa busca de credibilidade. Essa ação de resposta da Igreja Católica, ela se baseou praticamente em 3 condutas. Em 1545 aconteceu o Concílio de Trento, que era uma reunião entre o alto clero, bispos, o Papa, religiosos, para se decidir os rumos da Igreja Católica, para se restabelecer muita coisa e também tirar muita coisa. Porque o intuito, além de barrar a propagação do protestantismo na Europa, era buscar a credibilidade que se tinha perdido. Então, eu tenho aí o Concílio de Trento, que ocorreu em 1545, a Companhia de Jesus, os jesuítas, né, foi instituído durante a reunião, o Concílio de Trento, e a Santa Inquisição. A famosa Inquisição que já existia, na verdade, ela foi reafirmada no Concílio de Trento, ela não deixou de existir, o que é um ponto negativo, né? Então, o Concílio de Trento, eu trouxe para vocês um pouquinho do resumo do que foi isso, tá? Primeiro que se chama Trento porque acontecia na cidade de Trento, na Itália. Então, por isso que ficou denominado Concílio de Trento. Segundo, que se parece que é uma reunião do alto clero em que eles se reúnem e decidem os rumos que a Igreja Católica ia tomar em relação a como conter o protestantismo e pronto, e acabou. Não, na verdade foram sucessivas reuniões. O Concílio de Trento ele dura aí mais de 10 anos, porque são várias reuniões e tinha que redigir um documento, né? Dizer o que pode, o que não pode, né? Então era todo um conselho clerical ali reunido e que demandava muito tempo. Então, assim, dito isso, qual a principal função do Concílio de Trento? O principal objetivo era barrar a expansão do luteranismo, mas estabelecer algumas transformações dentro da Igreja Católica, que era reconquistar esses fiéis. Então, assim, foi instituído a Companhia de Jesus, né? Os famosos jesuítas que inclusive vieram para o Brasil, então é fruto do Concílio de Trento, né? E foi estabelecido que a Santa Inquisição ia continuar para se conter os hereges. Outra coisa importante, o index, o estabelecimento do index. O que era o index? O index nada mais era do que uma lista de livros, de publicações que eram considerados pela Igreja Católica como publicações de cunho herege. E eles chamavam esses livros de livros proibidos, o que não é positivo. Por quê? Porque se barrou muito a leitura desses livros, que para a Igreja Católica eram extremamente perigosos, né? E isso não foi positivo, porque o que se deveria, na verdade, incentivar era a leitura. E a Igreja, ela publicou essa lista de livros que eram considerados proibidos. Novamente, uma fichazinha importante para vocês, tá certo? A duração do Concílio de Trento, como eu disse para vocês, mais de 10 anos de duração. Além de algumas questões que eu já falei, tem a criação dos seminários, a instituição dos seminários para a preparação do sacerdote em si. Tem a criação de um documento muito importante para a Igreja Católica, que é o Catecismo da Igreja Católica. E essa afirmação do que poderia e do que não poderia, do que seria novamente considerado
um ato herege, a Santa Inquisição iria continuar para punir severamente o que se considerava herege, mas em contrapartida, o que foi criado, que foi a Companhia de Jesus, os jesuítas, esses sacerdotes, eles tinham a missão de reconquistar fiéis ou de conquistar novos fiéis. É por isso que nas grandes expedições, nas grandes navegações, os jesuítas viajavam nas embarcações na busca dessas novas terras com o objetivo de catequizar. E é uma história que é muito familiar para a gente, porque a gente sabe exatamente o papel que os jesuítas tiveram aqui na Nova Terra, no Brasil, por exemplo. Muitos foram os pontos da Contra-Reforma, mas resumidamente esses são os principais. Então, primeiro, algo positivo, condenou a venda de indulgências. A partir de então, a igreja estava terminantemente proibida de vender indulgências, não é? Segundo ponto importante, a intervenção de príncipes, ela não existiria mais porque foi proibida também no Concílio de Trento. A igreja se negava agora a receber qualquer intervenção de príncipe, de rei, que quisesse legislar sobre a igreja. Terceiro ponto, condenou a doutrina protestante, obviamente, reafirmou que a salvação, ela provém da fé, como também das boas obras. Então, estava desaprovado o que se pregava nas outras doutrinas, em que se aclamava apenas a fé e não as boas obras. Por último, um ponto importante, reativou o Tribunal da Santa Inquisição para punir o que a igreja considerava herege. No Concílio de Trento também foi reafirmada a infalibilidade papal, ou seja, o Papa continuaria como o sacerdote supremo dessa religião, obedecendo toda a hierarquia da Igreja Católica. O casamento continuava como sacramento indissolúvel, porém os sacerdotes continuavam sem poder participar desse sacramento. Então o padre não poderia se casar. A instituição de seminários para que houvesse a preparação para o sacerdócio e a criação, como eu já falei, da Companhia de Jesus.